Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo, mais importante, mais poderoso e mais desejado do que eu? Cuidado com a resposta que você procura. Dependendo do sim ou do não, você pode ser um narcisista. Não basta ser vaidoso para ser narcisista. É preciso um pouco mais que apenas querer estar bem na selfie. Necessidade constante de atenção e admiração. Querer ser o centro de tudo e de todos. Superficialidade em todos os assuntos. Essas são só algumas das características desses insuportáveis seres desprovidos de qualquer humanidade. Olá, eu sou Beto Ribeiro e agora estamos aqui para conversar com a doutora Rosângela Monteiro sobre narcisismo. Doutora Rosângela, narcisismo, afinal, é uma psicose? Se não for, se for, que psicose é essa? Então, narcisismo não é uma psicose. Narcisismo é um transtorno de personalidade. Eu acho que eu já comentei aqui em outro programa que os transtornos são divididos em 3 grupos, né? Os esquisitos, o primeiro, o segundo, os impulsivos e os ansiosos. O narcisismo, ele está dentro dos impulsivos, do grupo dos impulsivos, junto com borderline, junto com comportamento antissocial, personalidade antissocial, faz parte deste grupo. Então, na verdade, ele é um transtorno de personalidade. E como tudo na área da psiquiatria dos transtornos, é a pessoa que é narcisista, ela acha que está tudo bem com ela. Entendeu? Que ela é vaidosa, ela é uma pessoa que se cuida, né? Que ela procura falar muito bem, que né? É sempre assim, né? Mais uma vez, né? Mas na verdade não é. Quando a gente fala em narcisismo, vem sempre eu em primeiro lugar, eu em segundo, em 13º, 105º, eu. É uma pessoa com autoestima exacerbada demais ou uma pessoa com autoestima baixa demais que quer fazer de conta que é incrível? Olha, autoestima é importante, né? Nós temos que ter uma boa autoestima. Vaidade também, até um certo ponto, nós precisamos nos cuidar, precisamos acreditar em quem nós somos, tal. Mas o narcisista não, é autoestima grandiosa, não é uma autoestima grandiosa, né? Ele acredita realmente que ele é especial em todos os sentidos. E só então, fala dele o tempo quando inteiro. ele erra, não é por ele, é em função do outro. Então, quando é apontado qualquer falha ou alguma coisa com relação a ele, seja no trabalho, seja no relacionamento, um pouquinho, nada comigo. O culpado é você. Isso é muito característico do narcisismo. E a gente vê que, por exemplo, o psicopata é muito narcisista, mas nós temos o narcisista que não é psicopata. E é interessante esse termo, né, o narcisismo, que é em cima de um personagem mitológico, Narciso, que se apaixonou pelo próprio reflexo, né? Então, é bem por aí. Então, até o que está de errado nele, uma falha, não é em função dele, é em função do outro. E ele é sempre ele em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Mas ele consegue amar o outro? Ele tem empatia por uma outra pessoa ou beira mesmo a psicopatia? Tá bem próximo, viu, Beto? Eu diria que ele tem uma empatia seletiva. Eu criei esse termo agora, que eu estou todo o tempo falando dele. Gostei. Uma empatia seletiva. É assim, eu escolho, né, por quem eu vou ter empatia. Eu tenho empatia para uma pessoa que eu admiro e quero ser como ela. Eu tenho empatia por quem é parecido comigo. Eu tenho empatia... Por quem eu tenho interesse. Porque eu tenho interesse, aí eu posso ter. Não é uma pessoa destituída de afeto. Então, na verdade, não é empatia. É interesse puro. Assim, mas ele pode ser até uma... Pode gostar? Pode, sim. Eu não posso falar que o narcisista ele não tem a capacidade de amar ou de afeto, senão eu estaria falando de um psicopata. Apesar que o narcisismo é muito
próximo, é muito evidente num psicopata, mas o transtorno de personalidade narcisista, ele existe e não são de pessoas psicopatas. Tá? Isso está presente na psicopatia, mas nós temos o narcisista, que é um transtorno. São pessoas difíceis, porque, claro, ela pode se relacionar, ela constitui família. E uma das coisas mais complicadas que a gente tem que lidar, porque homens e mulheres podem ser narcisistas, não existe aí uma preferência. Mas mães narcisistas são complicadas, principalmente com relação às filhas, porque ela pode entrar numa competição e transforma a vida daquela filha num inferno. São aquelas mães que tiram foto do lado da filha com um vestido bem igual, do mesma altura, do mesmo tamanho, quase o mesmo cabelo. Ela tenta seduzir o namorado da filha. É bem por aí, entra numa competição complicada. Se essa pessoa não tem que fazer um tratamento, tem que cuidar dessa impulsividade, tem que fazer terapia, mas a gente sabe que é extremamente difícil. O que eu tenho muito é relato de gente que convive com isso. Fala, olha, minha vida foi um inferno, do lado de um borderline, do lado de um narcisista. Como conviver com um narcisista? Difícil, Roberto, difícil. Ou você tem que fazer, né, ouvidos... Você não ouve nada, mas é complicado, porque você tem uma mãe narcisista, um pai, você nunca vai ser suficiente. Mas eles são atraentes e atrativos porque, assim, uma pessoa narcisista é insuportável. Uma pessoa que só fala dela, sim, que só é ela, que tudo é ela consegue ter relações afetivas com amigos. Eu trabalho tudo bem se ele for talentoso no que ele ou ela, porque é de homem e mulher, né? Sim. Ou é mais homem ou mais mulher? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Mas nas mulheres aparece, mas porque a mulher já tem essa coisa de se cuidar, de, né? Então ela cobrança essa cobrança até. Então, se for narcisista, né, ele é o melhor. E assim, mas como é que ele consegue atrair um grupo de amigos, uma pessoa narcisista? Ou ele atrai um grupo de amigos só por um tempo? Porque ele pode ser uma pessoa muito interessante, muito competente no que ele faz. Uma pessoa muito bonita, em aparência, uma pessoa que se veste extremamente bem, uma pessoa que se comunica muito bem. Então, num primeiro momento, isso atrai. Mas então ele tem sempre relações recentes, porque uma relação, para você estabelecer uma relação de amizade profunda com uma pessoa, vai muito além de se ela é bonita, claro, se ela se veste bem. Sim. Então, assim, se o atrativo dela é essa superfície de Narciso, já que ele não mergulhou no lago, ele na superfície ficou, essa superfície é muito rasa, então você não consegue se aprofundar. Sim. Então, ele não, as relações pessoais são sempre de ontem, é isso? De ontem, efêmeras. Até a ponto... né, da pessoa perceber que está complicado conviver, porque só ela tem razão. Em tudo ela é muito boa, é o mais bonito, é o mais competente, é o que fala melhor, o que se expressa. O narcisista sabe que ele não é tudo isso que ele diz que ele não é o centro do universo, que ele não é talvez nem o mais lindo, ou mais isso, ou mais aquilo. Ele tem noção do que ele é de fato, ou ele é tão autossequestrado que, por mais que você fale para ele nunca vai, é refratário. Se ele não entrar num processo mesmo psicoterápico, de autoconhecimento, de perceber realmente que ele falha, que todo mundo falha, que isso é do humano, fica complicado. Ele acredita realmente. Essa é a diferença. Porque nós podemos ser vaidosos, né? E até certo ponto narcisistas, mas a gente sabe que, então, aqui eu errei. A partir do momento que você aceita que você errou, que você não é bom em determinadas coisas, porque nós não somos bons o tempo todo, em tudo, né? O fato de você chegar e falar assim, poxa, eu não sou boa em física, falar uma coisa assim, sabe? Esses conceitos são complicados para mim. Não, olha, eu não consigo lidar com determinada coisa. Nisso daqui eu falho. Ou em tal situação eu falhei, eu não fui tão bem, eu não estava legal. Então você reconhece que você tem os seus limites, né? O narcisista não. Senão ele não é narcisista. Né? Então e quando alguém aponta algo, pode ser de um relacionamento muito próximo, pode ser no trabalho, pode ser um colega, aponta uma falha? Não, mas não fui eu. Ele tem inveja de mim. Exata. Ele tem inveja de mim, todas as pessoas me invejam. Não sei por quê. Né? Eu não sei, o que eu tenho de diferente no cabelo, no olhar, na pele? Eu não sei, não sou nada, mas as pessoas me invejam. Isso é um discurso... E me olham o tempo todo. Eu sou sempre o centro das atenções,
né? Quando eu chego, para tudo. Né? É bem por aí. E é interessante, num primeiro momento, até o discurso parece assim, sabe? Fala, gente, eu não sei o que acontece nem comigo. Gosto. Porque eu nem gosto, porque eu nem sou assim, eu sou tão simples, eu não tenho nada. Por que as pessoas todas me o invejam? narcisista brinca de ser humilde? Sim. De ser simplesinho? Claro. Exato, não fiz faz nada parte do hoje. discurso. Não sei. Por quê? Porque o outro vai falar assim, ah, não, mas sabe, né? Você tem uma luz assim, é o que eu quero ouvir. Eu tenho então essa luz. Eu sei que eu tenho, entendeu? Mas eu preciso ouvir do outro. Então, sabe, sei que todo mundo... Aí... E não cair nesse desejo do narciso destrói o narcisista? Ou seja, se ele está esperando que eu elogie ou que eu fale e não falo nada, o narcisista fica com raiva da pessoa que não está vendo quem eu sou? Claro. Claro, e ele pode agir até impulsivamente. Lembra que ele está no grupo dos impulsivos. A gente tem o borderline ali, lembra que nós falamos da Amber, né? Sim. Que ela tem muita característica do narcisismo. Embora ela seja, a gente percebe e chegou à conclusão, por critérios diagnósticos tal, que ela é uma borderline, ela é muito narcisista. Até em função da própria profissão dela. Porque ela trabalha com imagem, né? Mas o narcisista, então, pode querer te destruir porque você não vê o que ele é claro. ou porque vê o que ele é? É, também. E ele não aceita, entendeu? Ele não aceita. Então, você chegar e falar, não, olha, você está exagerando, você já fez, né? Você já virou uma outra pessoa de tantas plásticas que você fez, esse seu cuidado excessivo de sempre estar bem, de estar impecável. Pô, que coisa chata, não é assim. Não, sabe, é inveja do outro, é você que não me compreende, você que não tem alcance. Você não tem alcance intelectual ou conceitual. E o narcisista, ele é raso em tudo, porque lá venho eu com com as minhas terapias aqui, tá virando minha sessão de terapia nessas conversas. Lá venho eu com os meus casos. Eu percebo que eu convivi. Hoje eu posso dizer que eu convivi com alguns narcisistas que eu realmente não tenho paciência para isso. A sensação que eu tenho é que eles sabem tudo, mas não sabem nada. Eles são aquelas pessoas que rapidamente dão uma lida no assunto, falam com muita propriedade, mas de verdade eles não conhecem. Estou errado? Não, você está certo, um certo aspecto. Mas nós temos narcisistas que têm propriedade realmente no que fala, né? Porque ele vai buscar isso e ele quer o reconhecimento, né, sobre isso. Então, nós temos pessoas que efetivamente são muito competentes no que fazem, efetivamente têm um visual espetacular, né? E em função disso, eles vivem em função disso. Então, não é só o indivíduo raso. Nós temos aquele que tem a necessidade de aprovação, né? E para isso ele vai buscar qualquer coisa. Se você for se aprofundar, não tem muito o que se aprofundar, mas ele compensa isso porque fala muito bem, porque se expressa, né, etc. E nós temos aqueles que são efetivamente competentes. É muito bom a gente saber que é bom em alguma coisa e você buscar isso, entendeu? Claro, pela autoestima, até pela vaidade. Legal, mas isso tem um limite. Eu não posso depois transformar isso e permear todas as minhas relações com esse tipo de formação. Não, eu concordo 100% que a vaidade não é narcísica, o narcisista é vaidoso ao extremo. Ao extremo. Estou correto? Sim, está correto. A outro ponto que eu também concordo, que a autoestima equilibrada é o que te faz viver em equilíbrio. Sim. Você sabe que você é bom nisso, você sabe que não é tão bom naquilo. Exato. Você sabe que você é excelente naquilo, mas até para você continuar melhorando, você tem que aprender. Exato. Aí você precisa ter a humildade de saber que você pode alguém te ensinar alguma coisa. Claro. Então, isso a pessoa narcisista não tem. Ele nasceu pronto. Eu nasci pronto. Nossa, como você é... E ele nasceu narcisista? Ele nasce? Aqui a gente está voltando novamente naquilo que é multifatorial. A gente precisa ter um cuidado. Sempre considerar o todo, Beto. Nada é assim. É que comportamento não é absoluto. É sempre relativo. E a gente tem que considerar tudo. Né? Todos os aspectos deste indivíduo. Então, desde herança genética, estruturas cerebrais, como é que foi o desenvolvimento dessa região que eu sempre estou aqui batendo filme, que é nesse lóbulo frontal, onde a gente tem o córtex pré-frontal, que é onde está a estrutura da nossa vida social.
O que faz você ser o que você é. Se eu tenho qualquer tipo de alteração, até morfológica, né, de estrutura, eu posso desenvolver um tipo de personalidade como essa, que é um transtorno, né, uma personalidade doentia. Eu posso desenvolver um transtorno mental, né, porque eu não vim equipado, ou durante o meu crescimento, né, uma série de coisas aconteceram, durante a gravidez, né, que eu estava lá na barriguinha da mamãe, alguma coisa aconteceu. Então, por isso que a gente tem que buscar, né, até antes, quando você estava sendo gerado, para você realmente chegar num diagnóstico. E o perigo mora aí, porque às vezes esses diagnósticos são muito superficiais. Eu converso meia hora com o indivíduo, 15 minutos, e dou um diagnóstico. Sim. Não dá, isso não é coisa que se faz em 15 minutos, né? As pessoas podem ser criadas por pais e mães narcísicos, também se tornarem narcisistas? Pode, claro, porque aquilo vai fazer parte da vida dela. Apesar que é complicado, porque sempre o pai e a mãe vão ser sempre melhores, né? Esse é o... Essa competição deve ser terrível nessa casa. É uma competição. Então, você imagina, então, as mulheres, uma mãe narcisista. Existem até grupos de estudo e grupos de pessoas que tiveram ou têm uma mãe narcisista. Em especial as mulheres. Nós até vimos um caso que eu até comentei, que parecia ser realmente uma mãe, né, que tinha que ser do jeito dela. E outra filha nunca vai, ou o filho nunca vai ser como ele. Que caso? De uma senhora que matou a filha a facadas lá no Piauí. Ah, sim, lembra da Isadora Mourão. Isadora Mourão, exatamente. Que a mãe mata tinha ela. atrás. Claro, não, você não é bom o bastante, você nunca foi. Então eu vou te eliminar. Não... Eu te gerei, criei, você nunca foi. Como era diferente a relação dela com os filhos, homens... Dependentes dela. Totalmente dependentes. E a menina ainda sai, porque percebeu, falou, eu tenho que sair daqui. Né? Não dá, mamãe não dá, né? Para conviver. Então é uma coisa complicada. Claro que uma mãe narcisista é difícil para qualquer filho, seja menino, menina, tanto faz. Mas com a mulher, porque entra numa competição. É muito comum também a gente ver as dificuldades, por exemplo, dos filhos que têm mães muito espetaculares. Né? Como é difícil se relacionar com grandes atrizes, né? Sempre você está buscando, eu quero ser bonita como a minha mãe, eu quero ser competente, eu quero ser... Né? E a gente tem exemplos em filmes e na vida real. De cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só até ela mata ali, cara. Viado, pela... O pai, uma vez o Clodovil virou para um rapaz e falou assim, escuta aqui, ô menino, você não é o ser mais lindo do mundo não, como seu pai falava para você. E esse menino ficou... Ali você vê que o castelo de cartas dele caiu. Porque o pai e a mãe ficavam, você é a coisa mais linda do mundo. Isso é uma boa gasolina para se desenvolver o narcisismo ou isso vai ser uma boa gasolina para quem for narcisista? Veja, esses pais não são narcisistas, tá? Primeiro, porque ele está jogando tudo, ele está projetando tudo no filho. Então, quer dizer, você até vai falar, poxa, ele acha que ele pode mesmo fazer os melhores filmes. Dele, os mesmo sendo cria, do mundo. E aí é uma coisa meio complicada. Você pode estimular esse tipo de comportamento e até da formação de uma personalidade narcisista, porque, poxa, todo mundo, meu pai e minha mãe falam que eu sou maior, eu sou. Como que o outro não vê isso? Como que o outro não me enxerga dessa forma? Tá? E pode ser o contrário também. Essa pessoa pode se sentir extremamente cobrada e ver que não é nada daquilo. Vai depender do indivíduo. Porque nós podemos ter pais que não são narcisistas e os filhos são. Pais também que se projetam nos filhos e sabe essa coisa, não precisa ser pai ou mãe narcisista, mas pessoas que realmente projetam
tudo aquilo no filho e acha que a educação que eles fazem é melhor, tal. Não necessariamente esse narcisismo doentio, mas é uma questão de projeção. E o filho pode encarar aquilo como, não, então eu vou ser, eu sou, porque eu venho também de uma família, porque... Né? Ou pode ser o contrário, Beto. Se sentir oprimido numa situação complicada. Porque não consegue ser. Porque não consegue ser o que é. Uma vez você me contou, e eu aprendi, que a psicopata não junta com o psicopata. Sim. Narcisista junta com o narcisista? Complicado, né? Narcisista com narcisista. Porque se ele é o melhor, aí está do lado do outro que acha também que é o melhor, difícil. Essas relações, essas duplinhas, né? Patológicas, sim, é sempre um oposto do outro. Se eu sou narcisista, eu tenho que ter do lado uma pessoa... Com transtorno dependente. Exatamente, para seguir adiante. Porque dois vai ter conflito. Não que isso não possa acontecer, mas não vai longe, Beto, porque é um conflito direto. Uma competição que entra, acho que até num certo ponto é até saudável. Mas quando a gente está falando de narcisista que já tem um transtorno, fica muito complicado. Né? Uma competição entre essas pessoas, não vou dizer que não possa acontecer, mas não tem muito futuro. Né? Porque eu preciso me cercar de pessoas que me alimentem, que alimentem a minha vaidade, que alimentem a minha autoestima grandiosa. Eu não posso ficar do lado de uma pessoa que pode apontar para mim e falar assim, mas eu sou melhor que você. Você não é bom nisso. Tem, a gente já falou, você já falou aqui que a pessoa fala só dela, ela é o ser mais incrível, mais inteligente, mais bem vestido, brinca de ser humilde, nem sei por que me olham tanto, mas existem outros sinais, ainda mais hoje em dia no mundo tão da vitrine que é o mundo das mídias sociais, tem sinais dos narcisistas claros? Não é muito difícil da gente imaginar, observar, e detectar que tem alguma coisa assim. Então, primeiro, esse sentimento de grandiosidade e arrogância. Né? Junto com a grandiosidade vem a arrogância. Não, o que você acha que você está falando? Como é que você vai se discorrer sobre isso, que eu que sei, tal. Fantasia de sucesso, porque ele pode também fantasiar isso. Eu sou o cara mais bem-sucedido, e na real nem é, mas fantasia de sucesso, de poder, de brilho ou de beleza. Então, eu sou, né, o mais bonito e tal. Inclusive, o que era marido da Kim Kardashian lá, eu me esqueci o nome dele, que é cantor. Kanye West. Exatamente. O outro também ali era uma coisa meio complicada dos dois. Acredita que é especial, claro. Né? Eu sou um ser especial. Né? Tudo assim, mas você sabe, as bruxas tal... mas eu tenho também alguma coisa das bruxas. Porque quando eu sempre falo... Eu já ouvi muito isso. Não, eu sou uma bruxa, eu sei. Porque, sabe, eu cozinho muito bem, isso é uma coisa de alquimia tal. A gente escuta. Experimento uma necessidade excessiva de admiração. Então, é aquela coisa de ouvir. Por isso que eu tenho que me cercar de pessoas que fiquem alimentando. Se eu estou do lado de um outro narcisista, vai ter um conflito danado. Porque pode ser que o outro chegue a ponte. Mas o que você está achando que você é? Você não é, cara. Eu que sou. Olha como eu sou. Melhor para escrever, melhor para falar, melhor para... Né? Então, o narcisista ele tem que estar ao lado de pessoas que fiquem alimentando. E nós temos pessoas que fazem isso, Beto. Uhum. Muita gente fala, olha, aquele puxa-saco, capacho. Você já deve ter ouvido isso. Não, eu vejo pessoas, mesmo. Eu você ouvi vê. E vejo. Exatamente. Eu já parei muitas vezes para ficar observando isso. O contrário, a pessoa que tem necessidade de ficar alimentando. Você já tentou falar para essa pessoa que tem a necessidade de alimentar narcisista que ela está alimentando o narcisista? Exato. O que ela faz? O que o capacho responde? Não, de forma nenhuma, não. Eu estou alimentando? Não. É que ele é uma pessoa mesmo. E você é um invejoso. Exatamente. Que quer ser o outro. Uhum. E faz aquele... É até um termo, né? Pejorativo, mas é o que a gente escuta. É o indivíduo capacho. E pode observar como tem pessoas... Claro que é sempre uma pessoa que está em destaque, seja profissional, uma posição hierárquica. Tá todo mundo, são aqueles, né, maçanetas, a gente costuma falar, isso a gente observa muito. São pessoas que alimentam o ego do outro, ficam alimentando o tempo todo. Não, o senhor é o maioral, como o senhor fala bem, como você. E mesmo narcisista, trazendo um personagem falso.
Por exemplo, o narcisista que não é tudo isso que diz que é. Porque ele acha. Mas ele passa a impressão para esse outro ser que o alimenta que ele é. E esse outro ser que o alimenta, sim, acredita. Acredita e quer ser como ele. E aí virou uma loucura 2? Sim, sempre. E quem está de fora tentando avisar, principalmente o tonto que alimenta o narcisista mentiroso, outro, sim, passa ainda como uma pessoa que quer destruir a que nossa quer destruir relação, a relação, tá com ciúmes. Está com ciúmes, está com inveja. E aí tem você faz, o que você inveja. faz? Não vai nada, vai embora. Deixa de ser Nada, amigo melhor dos dois. Embora deixar os dois se resolverem. Tá bom. Peraí que eu tenho né? que ligar para umas pessoas aqui. Mas olha, o narcisismo, olha que coisa interessante. Ninguém é bom o tempo todo e em tudo. Claro. Beto. Graças a então, Deus. Porque... mesmo que seja um indivíduo muito bom, tem um sucesso profissional. O Trump tem um sucesso lá, ele se fez, ele gosta de falar isso, não, porque eu sou criei melhor. a minha fortuna e tal. Ok, mas ele não é bom. E nem é o mais rico do mundo. Também nem é mais rico, e nem o melhor empresário, e nem o melhor presidente, nem porque o melhor mesmo não sabe nem que ele foi o melhor. Exatamente. Porque tem coisas que é o outro que tem que falar que você é bom. Então, mas veja, não você dizer que é. A fantasia do narcisista é que ele é efetivamente bom em tudo. Isso é característica. Esse egocentrismo exagerado. E junto com isso vem a arrogância. Então é complicado se lidar com pessoas assim. Se o narcisista pega o seu subalterno, sim, que o alimenta na isca certa, é uma relação que não acaba. Exatamente. Porque ali você tem uma retroalimentação. A não ser que o narcisista mostre que ele não é sem querer, né? Claro. Que ele não é tudo aquilo. Aí esse subalterno, esse dependente dele, pode sair desse sequestro emocional? Ou ele vai conseguir mesmo assim enganar e acabou? Ele vai, porque a pessoa é aquela dupla que a gente comenta mesmo, né? O indivíduo ele tem necessidade também de ficar. Né? Aquele indivíduo que tem aquela submissão patológica. Então, ele tem necessidade. Se ele encontra um indivíduo que propicia isso, que ele fique ali sob as asas dele o tempo todo alimentando, claro, o indivíduo é vaidoso ao extremo, então você tem ao lado uma pessoa que fala, você é maravilhoso o tempo todo. Nossa, que esplendor, que você é a atriz mais linda de Hollywood, você é uma estrela, qualquer coisa. Né? Ou você é o cara mais competente, você é o melhor delegado que já existiu. A gente vê muito isso no ambiente de trabalho. Interessante. Bastante. Nesses cargos todos de projeção. Né? Como tem gente. E é algo doentio, não é saudável aquilo. Nem para um, nem para outro. Né? Então é complicado. Vamos ver lá mais umas características. Eu acho que fica muito claro, né? Opa. Expectativas não razoáveis, porque nós temos que alimentar as nossas expectativas, você tem que esperar alguma coisa, mas expectativas não razoáveis, fora da realidade. Ele fica criando expectativa com relação ao que vai acontecer com ele, um cargo que ele almeja que às vezes não corresponde, ou na maioria das vezes não corresponde à realidade. Falta de empatia, ou essa empatia que eu te falei que é seletiva, só a que interessa. Né? E acredita que os outros o invejam o tempo todo, então a gente já falou da inveja. Sim. Então, se a pessoa está apontando alguma coisa, é porque ela me inveja. Na verdade, é inveja, ela quer ser como eu, etc. E não consegue, coitadinha, porque Exatamente. eu sou melhor. Tá. E aí, é interessante, a gente tem tipos de narcisistas. Tem o narcisista exibicionista, então é aquele que É o pavão. Sim, é o pavão. É o pavão. Esse é absoluto. Eu sou absoluto. Já nasci feito. Só que a piada do pavão é que o pavão se enfeitou tanto que esqueceu de arrumar os pés, não é isso? Exatamente. Então o narcisista, ele erra no seu narcisismo, ele deixa alguma coisa que mostra que ele não é aquilo tudo. Que ele não é aquilo. É assim, né? Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Uma hora aparece. Se você ainda convive com a pessoa, num primeiro momento, você pode, por essa admiração, se envolver com aquela pessoa. Mas no dia a dia a coisa é diferente. Porque se você está convivendo, você começa a enxergar que a coisa não é bem assim, tá? Então tem o exibicionista, tem o introvertido, que é aquele assim, sabe, eu não sei, eu não tenho nada, né, para que as pessoas me invejem. Uhum. É bem por aí. Né? E aquele já tóxico totalmente, que ele não consegue mais estabelecer nenhuma relação saudável com nada. Ele mesmo está inebriado pelo próprio... Entendeu? O perfume que ele acha, ele é totalmente... Aí ele já perdeu
realmente noção das coisas, né? Mas daí precisa efetivamente de tratamento, né? São 3 tipos ou podem ser 3 fases? Você está narciso de uma maneira aqui, daí você vai subindo até ficar tóxico ou não? Se você é tóxico, você sempre será? É sempre uma coisa crescente, né? Ao longo da formação da personalidade é que essas coisas aparecem, né? Mas eles colocam como subtipos do narcisista, né? Mas eu acho que as coisas se misturam, Beto. O narcisista, ele gosta de ter a ligação do outro por ele ser o maioral. Mas ele gosta da ligação do outro. Ele precisa se alimentar do outro olhando para ele o tempo todo. Sim. O que eu quero perguntar com isso, que é para onde eu quero olhar agora, ele pode também ter a pior doença, a pior tristeza, a pior... para te atrair por uma chantagem emocional, por uma forma de ser assim, já que eu não estou pegando ele por eu ser o maioral, eu vou estar também, agora eu estou... A pior depressão que uma pessoa pode ter, eu tenho. Para conseguir te ligar de volta? Eu acho que aí a gente começa a misturar com outros transtornos, porque tem transtornos específicos em que a pessoa realmente acredita... Munchausen, são os somatoformes, né, que tem aquela coisa, é o hipocondríaco, é aquele que cria uma doença. Então a gente precisa dar uma separadinha. O que eu vejo aí, que pode ser o narcisista introvertido, que é o contrário. Então ele para ganhar a atenção, né, ele fala assim, eu não sei por que acontece isso comigo. É bem aquele exemplo que a gente falou, porque eu não tenho nada. E as pessoas todas me admiram e, sabe, é algo que eu possa ter. Agora, quando a gente pega nesse aspecto do indivíduo perceber e falar, bom, eu tenho que usar de uma outra maneira para conquistar, a gente já passa do narcisismo. A gente está entrando numa personalidade psicopática. O tempo é senhor do mundo. Eu adoro essa frase, é real. O tempo, ele vai vir, você querendo ou não. Sim. Né? E que bom. Porque eu, por exemplo, eu quero ser amigo do tempo. Mas o tempo pode ser cruel demais para os narcisistas? Envelhecer é ruim para eles? É difícil, né? Sempre vai ser. Principalmente se ele trabalha ou se essa vaidade, esse excesso, né, de grandiosidade está relacionado à aparência. Porque nós temos narcisistas que são outros aspectos que ele acha importante. Agora, para quem lida com imagem, né, é complicado, né? Então, se for narcisista e toda essa grandiosidade dele está voltada na aparência e ele trabalha com isso, por exemplo, né? Porque nós temos aí grandes atrizes, atores, né, que são narcisistas. Não todos, mas temos. Aí o tempo é cruel. Aí é sofrimento na certa, né? Ser artista é um pouco você gostar bastante. Narcísico. É um narcisismo junto, porque você vai aparecer. Então você não tem problema em aparecer. Exato. Mas não, necessariamente você é um narcisista só por ser um ator. Por ter um transtorno, não. Mas participa. Agora, para o narcisista, ele vai errando cada vez mais em ficar velho, no seguinte sentido, ele não consegue mais ser o mais lindo, ele não consegue ser o mais isso, ou ele vai ficando ridículo. Eu acho que é as duas coisas, porque nós vemos assim, mesmo, todo mundo já observou, mulheres, principalmente as mulheres, né, assim, maravilhosas na juventude, e em busca, né, de continuar com isso, elas perdem completamente a percepção do próprio corpo. Então, são aquelas cirurgias desastrosas de pessoas que colocam... Porque isso é saudável, você até querer, ter o desejo de parecer bem para o outro, ok, dentro de uma normalidade. Então, não sou absolutamente contra e faço uso também de você falar, não, sabe, eu estou precisando ter um aspecto mais descansado, né? Uma ruga, um creme, um negócio... Ok. Você quer envelhecer bem. Você quer envelhecer bem, com saúde, quer estar bem. Não, mas nós vemos, e isso é público, não precisa ser nada, de mulheres que passam da medida. E alguns homens também, que chegam a usar, né, esses recursos de uma maneira totalmente desastrosa e não se apercebem. E continuam nessa busca e achando que continuam maravilhosos. E chegam a ficar deformados com isso. Então, a coisa complica muito, porque você perde a percepção.
Você tem uma percepção distorcida do teu corpo, da tua aparência. Então a coisa ganha, né, complicadores com relação a isso. Você se olhar no espelho e não se ver como você está, né? Exato. Você cria uma imagem e acha que aquilo, você não consegue se enxergar. Ou muito, você entra para anorexia, você entra para transtornos, né, da alimentação e dessa própria percepção distorcida. Esse transtorno de personalidade do narcisismo, a maioria das vezes ele vem junto com outras coisas ou a pessoa pode ser só narcisista? Pode ser só narcisista, mas a gente vê que tem outros transtornos. Essas coisas costumam, né, se costurarem. Se costurar. Por exemplo, um borderline é bem típico. O exemplo da Amber, que a gente é recente, que nós estávamos comentando. Uma borderline, mas ela tinha um componente narcísico, é muito grande. Né? Ela acha que realmente é uma moça com uma aparência excepcional, tal, mas a gente vê que ela é muito narcisista. Né? Eu faço melhor, eu sou a melhor e qualquer complicador é o outro. Né? E a gente observa, inclusive, nesses astros, né? Nessas celebridades. Sim. Tem pessoas e pessoas, tem grandes atrizes aí que foram beldades e que elas envelhecem muito bem e aceitam até isso e falam, não, eu vou continuar trabalhando assim, eu acho importante ter isso. E outras que perdem o rumo com relação a isso. Né? Não temos. Pessoas histriônicas têm o narcisismo coligado? Não. O sentido mesmo da histriônica é chamar a atenção. Isso não é uma forma de ser narcisista, não? Não, mas não necessariamente nesse sentido de que eu sou a melhor. Porque o narcisista, o ponto fulcro da questão é, eu sou o cara. Eu sou the one. Então eu quero que as pessoas e percebam isso, que eu sou melhor. Eu sou a mais bonita, eu sou o mais gostoso, eu sou mais competente, eu falo melhor, eu. Né? E tudo gira em torno. Não, eu tenho que estar bem. Se você não está bem, o problema é seu. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero estar bem. Se o narcisista quiser o seu lugar? Aí complicado. Aí entra um outro fator, né? Que é a inveja, né? Aí a coisa fica mais sombria, vai ganhando tonalidades mais obscuras, porque nada é tão absoluto. Tá. Né? Principalmente em transtorno de personalidade, que não é um transtorno mental. É muito diferente uma esquizofrenia, né, de uma depressão, de um bipolar. São transtornos muito sérios, mentais graves. Quando você pega transtorno de personalidade, ainda mais nesses subgrupos, você vê que a coisa acaba se misturando um pouco. Né? Então, nós temos aqueles em que chama a atenção realmente, que está muito claro que ele é um narcisista e está pouco se lixando para o outro. Né? E nós temos narcisismo misturado com personalidade psicopática, com borderline. Né? Nós temos essas misturinhas. Né? Mas nós podemos identificar, claro, perfeitamente um transtorno. E olha, para um transtorno desse, de personalidade, é essencial a psicoterapia. Mas eles podem ser mais refratários, né? Porque para você querer fazer terapia, você tem que querer entender que você precisa de uma ajuda do outro, que você quer melhorar, que você quer entender os seus defeitos, alguns que você não consegue mudar e fazem parte de você, outros que você quer apagar. O narcisista, ele acha que ele é tão bom que ele não precisa de nada. Que ele não precisa de nada. Não, de um modo geral, o paciente psiquiátrico, ele está sempre bem. Qualquer um. Do esquizofrênico ao, né, bipolar, ao borderline, ao histriônico. O problema não é meu. Você que não está entendendo. Então, já começa a complicar assim. Se você pega um transtorno desse, né, que o indivíduo, justamente o transtorno, ele achar que ele é o cara, que está tudo bem, que o resto é o resto, né? Aí não vai querer. A não ser que ele chegue em função desse transtorno, ele chega numa situação insustentável, de sofrimento. De repente dá aquele clique e fala, poxa, não é. Aí ele tem ainda essa capacidade. A desejo que os narcisistas acordem. Então, vamos ver quem você trouxe que é narcisista? Pelo que as pessoas comentam, né? Bom, o Trump, acho que não precisa muito, né? Ele se acha o cara mais... Realmente é um cara... É um indivíduo aí que teve um sucesso na área econômica e tal, mas ele
E é interessante, você comentou algo assim interessante, quando tem algo que não vai bem, ele faz uma careta, uma cara muito característica, né? Ele fecha o rosto, Ele né? tem a coisa do mimado, né? Do mimado, o me parece o narcisista tem uma garoto. coisa. Tem. Ele tem uma Tem. coisa assim, como que você não vai me dar aquilo que eu quero? Exatamente. O brinquedo Ele se é meu. emburra, né? Aí você faz aquela carinha, ele é bem isso, né? Tudo E bem aí nem sempre o característico. brinquedo, nem sempre ele é o dono da bola, mas ele quer ter a bola. Ele quer ter a bola, exato. É o outro, o- Charlie Sheen... Não, o cabelo do Trump, o cabelo, ele se entrega. É Ele no se cabelo entrega. que ele se entrega. Vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Bom, a Kim Kim Kardashian, Kardashian, não. ela vive em função da imagem, né? Ela já fez uma série de procedimentos, contanto que ela tem um rosto, tá muito bem esculpido. Tá, né? não, Se ela ela é parar, bonita. não, ela já é bonita naturalmente. E ela, nessa coisa, ela até melhorou realmente. Ela é uma mulher belíssima, né? Ela tem que parar por aí. Mas ela é só isso. Ela Gente, também eu é não só consigo isso, entender. gente. É o Aí, eu interesse- juro, eu não consigo. Se alguém souber, me explica. Por que as pessoas seguem tanto ela? O que ela tem para te entregar? Além das fotos do Instagram, que ela tem Exato. brincos de milhões, que ela tem diamante em tudo que é lugar, que a casa dela, a televisão sai do chão. Espetacular. Mas assim, A imagem. o quê? Vive da imagem. Tem pessoas que procuram isso. E é uma que se família enfeitiçam. narcisista. Sim. E muito competente, né? Diga-se de Não, passagem. assim Porque como- começou com a mãe. Essa mulher é espetacular. A Não, mãe, né? a mãe construiu A mãe um construiu império, toda a um família, império. contanto que a mais nova, também querendo parecer com a Kim, o lábio já está diferente. E a menina é uma jovem de 20 e poucos anos, ela está milionária, entrou para essa coisa de cosmético. Então, elas são muito eficientes, mas elas lidam com imagem. Daí a gente percebe como a imagem é importante. A imagem, tanto física, de beleza, de ter uma boca perfeita, de ter um rosto perfeito, o cabelo maravilhoso. Um dia eu tô loira, outro dia eu tô morena e tal. As roupas que eu visto, as joias que eu tenho. Então, o sucesso que foi construído em cima da imagem. Essas pessoas que têm Instagrams da vida com só selfie dela mesma, Tem. é o que é um narcisista online? Porque se a pessoa tem 209 mil fotos, é só a cara dela. É, por aí, né? Uma vaidade extrema, eu não posso dizer que é um narcisista, narcisismo, porque a mas- gente precisa estudar essa pessoa num conjunto. Ou tá né? escondendo alguma coisa. Mas, ou está escondendo, claro. Aí nós podemos ter Várias várias possibilidades. Até de uma psicopatia. O cara põe lá o que interessa. Sabendo que as pessoas são vidradas pela imagem, pela beleza, tudo bem, acho que a gente procura isso, né? Se cercar de coisas boas e belas é bom, boa música, coisas bonitas, flores, lugar, ok, é o que a gente busca, mas isso não pode, de maneira nenhuma, né? Sim. Extrapolar, a ponto de você viver em função disso. Eu imagino que essas moças, elas já acordam maquiadas, ou ela acorda às 4 horas da manhã para se aprontar, para estar bem às 7, né? Quando vai começar alguma coisa. Então, é viver em função. Elas não se dão a possibilidade de chegar e acordar do jeito que são, com o cabelo que tem, de pijama e, sabe, tá, hoje eu não tô legal. Né? Porque me parece que o tempo todo, e gera uma superficialidade. Porque são aquelas unhas, ninguém consegue. Né? Eu vejo essas mulheres com aquelas unhas desse assim. tamanho. O que você faz? Você Eu não imagino consegue, eu não sei coisas como. horríveis com essas unhas. Porque eu falo, gente, como é que a pessoa vai literalmente ao banheiro? Então, Mas é assim, ela cria uma gaiola. É. Porque o tempo todo você tem que estar bem. E o tempo todo você tem que fotografar. O que você está comendo, a salada que você está comendo, a discussão que você tem. Viver da imagem é complicado, porque envelhece. Só que eu posso dizer que elas são muito competentes com isso. porque no caso delas, por exemplo, quando você é um ator, uma atriz, você tem um trabalho, você está fazendo personagem. Sim. Você é um cantor, você canta, você, sei lá. Você tem que estar bem até pro seu público, Você faz né? moda, você desenha moda. Agora, no caso dela, ela não faz nada, ela tira a foto dela. Exato. E dos relacionamentos, e aquela Mas isso todas elas, né? Ela tem milhões de pessoas que são os dependentes da vida do Exato. outro. Né? Que querem, exato, se satisfazem
através do outro. Que são vidas muito ali, é aquilo, é a foto, mais nada. Vai para Tóquio, ele vai no restaurante, come negócio, põe a foto. Vai para cá, mas assim, mas o que ela foi fazer em Tóquio? Ah, ela foi no lançamento de uma marca, mas por quê? É só isso. Bom, vamos para o próximo, então. Próximo. Charlie Sheen. E ele, com toda essa característica da personalidade dele, ele mesmo se prejudicou. Né? Um rapaz que tinha tudo para ser um excelente... E ele é um bom ator. Né? Os primeiros filmes que ele fez, Apocalipse Sinal, muito bom. Ele é ótimo em comédia, mas a personalidade dele complicada, porque ele não aceita nenhum tipo de crítica. Aí, junto com o uso de entorpecente, a coisa complicou ele mesmo. Né? Drogas e álcool sempre prejudicam pessoas com doença mental da vida. Sim. Narcisistas também? Narcisistas também. Porque o álcool ainda solta mais. Solta mais, a cocaína estimula. Então, o indivíduo que não consegue se liberar do uso de drogas e ainda tendo essa personalidade narcisista, ele é muito difícil de lidar com ele. Muito difícil. A última série dele, ele fazia o papel de um narcisista, inclusive, dentro, né? Exato. Ok. Gozar desse negócio de narcisismo. Eu acompanhei uma entrevista com um indivíduo que é um psicopata. Um psicopata é narcisista, que é o Tiago, de Goiânia. Do serial killer de Goiânia. Isso. Foi, assim, uma situação atípica, o narcisismo. Porque ele estava lá para ser entrevistado na cadeia, né? E ele estava todo assim, ele chegou, senhor da situação, foi muito interessante. E era até um jornalista muito experiente. Mas o que ele fez? Ele foi o exemplo do narcisista. Não. Aquela luz lá não está boa. Essa câmera aqui... E teve um momento que ele falou assim, eu não vou dar mais entrevista nenhuma, porque eu não estou gostando do jeito que você está falando comigo. Você tem que demonstrar respeito. As perguntas, não sei o que tem, eu quero ver as perguntas e tal. Assim, eu tinha que ter filmado aquilo para mostrar o comportamento de um narcisista. Ele falou, não, a luz aqui, não, esse meu lado aqui, por favor, você tem que mudar a câmera aqui, porque eu quero esse lado. E o indivíduo lá respondendo por 39 mortes, né? Interessante, né? Ele confessou 39 mortes. Vamos lá, vamos seguir. Napoleão o sentimento, né, de grandiosidade dele o levou a ser um dos maiores conquistadores aí, mas também o levou a uma morte, né, por envenenamento. Ele tem uma cena clássica de narcisista onde ele se autocoroa. Sim. Aqui, a autocoração na França, que era uma cidade que as pessoas, que os reis eram coroados, ele já muda para Notre-Dame, Paris. Quando o Papa chega para coroar, ele não queria, tinha que ser o Papa chega, ele tira do Papa a coroa e ele se autocoloca. Exato. Isso é o Senhor Deus do Universo. Sim, para aquele momento, então... Naquela época, ele era o auge do auge do auge do auge do auge. Assim, as pessoas acham, depois da Revolução Francesa tudo ficou mais simples. Muito pelo contrário, com ele tudo piorou. A Josefina tinha um manto de arminho de não sei quantos metros. Nunca se viu o tamanho. Na história daquela época, nunca teve uma coroação tão cara, tão rica, tão milionária. Exato. E o cara pegar esse autocoroar e se dizer imperador. Sim. Então, ele é o narcisismo. Não, o tempo políticos todo, são né? muito, né? Tem muitos políticos. Tem muito narcisista. Não são todos, mas tem, claro. Como claro. tem psicopata. Principalmente se o indivíduo chega num patamar importante, ele vira um governante, presidente, governador, prefeito. Nós temos aí, se a gente ficar conversando, a gente vai levantar uma série. E uma coisa que você falou aqui, o político, ele é eleito, todo mundo pode virar presidente, em princípio. Rei, imperador, você tinha que vir da linhagem real, tinha que ser filho do rei e tal. Exato. Esse cara não era nada. Não era nada. Ele foi subindo, ele vira imperador. Ele põe a família dele inteira nas casas reais. Sim. Assim, ele mudou a forma de você virar um rei. Então, o narcisismo, no caso dele, foi gasolina. O tempo todo, ele se achava mais importante ou maior do que as pirâmides, do que... Tem uma série de relatos dele, né? Quando ele chega lá ele leva no Egito, ele leva um monte de coisa do Egito para Paris. Exato. Porque você não respeitar nada mesmo. Não respeita. É a vontade dele, e acabou, né?
sendo morto por envenenamento. Vamos pro próximo. O Steve Steve Jobs é narcisista. Em função, né? Ele é uma pessoa difícil, né? Sempre foi. As pessoas questionam muito e era muito difícil trabalhar com ele. Né? Então tem uma série, se a gente for entrar bem na história mesmo, tem gente que ficou muito chateada com isso, porque teve um papel fundamental no desenvolvimento das coisas que ele fez, muito mais do que ele. Agora, ele era um cara midiático, né? Aquele jeito dele, o jeito dele falar, era um cara bom para isso, mas ele não era tão... Ele teve muita gente que estava no suporte de conhecimento tecnológico mesmo. Né? E difícil de conviver com ele, porque ele passou por cima de todo mundo, né? Eu li 2 biografias dele. Tem uma, por exemplo, da Pixar, que ele até fala, tem um discurso dele, que ele, depois, não sei quantos anos, ele criou a Pixar. Não foi ele quem cria a Pixar são outros 2 caras, que ele foi investidor. Claro, ele tem um mérito. Ele viu que os caras eram bons e deu a grana, mas ele não criou nada. Mas, pelo contrário, ele cria e ainda faz a Pixar, então a Pixar vai virar computador para fazer 3D. E o cara falava, não, a gente não quer ser computador, a gente quer ser o filme. E aí animação. Ele atrapalha um pouco no começo. Exato. E ele falou, eu falei, mas não foi ele que criou a Pixar? E aí ele tem isso mesmo, o próprio... Claro, ele tem todas as glórias que ele claro, tem. Mas... essas pessoas, até hoje nós estamos falando, até agora, né, nós estamos falando de pessoas que realmente têm um potencial, têm um diferencial. Mas o negócio parece que, né? São narcisistas que até agora os que apareceram, porque também o narcisista que não é tudo aquilo que ele achava que não vai aparecer aqui. Não vai aparecer, né? Então, são narcisistas que realmente têm seu talento. Seu talento. Vamos lá. Tom Cruise. O Tom Cruise. O Tom Cruise ele é o herói, né? Ele tem atitudes heróicas. Né? Até ele salva quem vai ser atropelado. Ele é simpaticão. Ele é simpaticão. Mas ele também é uma pessoa meio complicada de conviver, né? Ele tem tudo para ser tudo isso que ele é. Ele é um cara muito persistente, ele está em ótima forma. O último filme que ele fez também naqueles lances dele fazer aquelas cenas perigosas. Quando eu vi lá o Missão Impossível, ele pendurado o segundo filme, eu falei, gente, esse cara não existe, né? E ele vai, mas é complicado, você vive do lado de uma pessoa que faz tudo. Ele canta, ele dança, ele salva as pessoas na rua, ele é um excelente ator, é uma beleza tal. E aí, mas quem convive de perto é complicado. Você vê que os relacionamentos dele são sempre muito até complexos. Amigos mesmo. Ele não tem muitos amigos na indústria. Não mais, tem, né? porque ele... Mas, claro, ele está aí porque ele é um cara competente em tudo isso. Mas fica com uma personalidade difícil de conviver. A entrevista com o Vampiro, o filme Entrevista com o Vampiro, quando ele fez com o Brad Pitt, era para ter, acho que era para ter 3 filmes. E ele não suportou que o Brad Pitt... É o Brad Pitt, né, gente? É o Brad Pitt também. É uma concorrência aí complicada. É uma concorrência complicada, né? Mas você acha que o Brad Pitt é narcisista? Eu acho que ele é bonito. Não vejo, não. Eu tô falando que é uma competência, é uma competição para ele. Complicado, porque é o Brad Pitt, né? Destruidora. Não, o Brad Pitt não. O Brad Pitt eu não acho. Ele é lindo, gente. Mas você vê o jeitão dele? Ele é mais bonachão, ele assim. Exato. Robert Redford foi né? Envelheceu mesmo. Ele envelheceu, acabou, é o que ele é. E é um homem espetacular. Você pega os filmes desse e fala, gente, como uma pessoa pode ser tão perfeita, né? Lindo, trabalha bem, uma cara maravilhosa, tudo lindo. Então, você vê como a gente tem um senso de perceber essas coisas? Você não precisa ser um especialista. A gente percebe quem é realmente aquele cara muito vaidoso e tal. É o pavão. Porque ele, como é muito baixinho, você sabe que o Brad Pitt, eu visitei lá, Carla, a gente visitou. Você chegou a conhecê-lo? Não. Ele não tem vontade de conhecer, não. Tem vontade de conhecer o Brad Pitt. Eu não acho ele bom ator, eu não acho Tom Cruise bom ator. Eu tenho mérito, aplaudo. Quem dera eu chegar na idade dele como ele está. Ele é um puta produtor de Hollywood, ele produz super bem, faz bilheteria, nós todos merecemos, não me interessa. Mas o Brad Pitt é uma outra pegada, escolher. Né? Mas ali na Warner tem as duas portas, eu esqueci, é um filme que ele fez com a Cameron Diaz, eu esqueci o nome agora. Eu sei qual é. E ele tem um problema com a altura dele. E tem as duas portas, é uma porta que a Cameron, é uma cena que a Cameron Diaz passa primeiro e depois ele.
Você olha, a Cameron Diaz passa, a porta está aqui da cabeça dela. Quando ele passa, a porta está aqui da cabeça dele. Para você ter a ilusão... E a Cameron Diaz é uma mulher alta, uma mulher, acho que, sei lá, 1,70 m e pouco, dá mais assim, quase 1,80 m. Ele tem o quê? 1,70 m e pouco. De ego ele deve ter 7 metros, mas... É verdade. Mas de altura acho que ele tem 60. Aí ele é mais baixo que eu, com certeza. Aí a porta que foi gravada, a da Cameron Diaz é alta e a dele é baixa. Na edição, você olha eles saindo, ele é mais alto que ela. Claro. Olha a preocupação do cara, de parecer ser mais alto. A Nicole Kidman não podia usar salto. Claro, mas a Nicole Kidman é 1,80 m, né? Tanto que você olha a Nicole Kidman, que é uma super estrela, uma ótima atriz. Ótima atriz. Eu acho só atriz. que ela fez plástica demais, eu gosto... e ela não quer ser mãe... Do início, ruivíssima, linda, né? Ela não quer ser mãe de tudo, agora ela faz só papel de mãe de criança de 5 anos. É um pouco estranho, porque ela já tem 60. Mas no caso, quando ela se separa dele, é que aí ela pode ser o que ela é. Exato. Aquela menina que foi casada com ele, que tem a filha. Sim, a atriz também, né? Também era a Kate Holmes. Que ela Kate Holmes. Gente, ela era de uma série famosa, do Dawson's conhecida. Creek. Que era uma super série da década de 90. Ela sumiu, acabou. Você não vê mais dela. Acabou. E ela era uma boa atriz. Alguns filmes e tal. Ou seja, o narcisista, ele é tóxico para suas relações. Sim, sempre. Porque ele não vai aceitar nada que venha de bom de você, entendeu? Do outro, né? E tudo tem que girar em torno dele. Não é só assim, eu sou o melhor, não. Tudo tem que ser feito para agradá-lo. Tem esse sentido. Então, o outro vai trabalhar para que ele se sinta bem. É responsabilidade do outro deixá-lo bem. Então, ele tem que estar sempre com a comida na hora certa, nas coisas corriqueiras, porque a gente está falando de atrizes, atores e tal, no dia a dia. É aquele dia que fala assim, escuta, você não pôs a mesa ainda, mas eu quero isso aqui, tem que estar o copo aqui, a minha roupa tem que estar passada. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Ou seja, o narcisista é tóxico para qualquer relação. Claro, totalmente. Beto, aqui nós estamos dando exemplo de pessoas conhecidas, tá? Porque eu não posso trazer, né, ficar falando de um indivíduo que ninguém conhece. A gente tem que pegar essas celebridades que as pessoas conhecem. Mas no dia a dia, é aquele indivíduo que ele chega e fala assim, ele quer entrar em casa, dá bem um exemplo, se sentar e a mesa está posta, com a comida que ele gosta, com a distribuição dos pratos que ele quer, dos talheres e tudo mais. E aí, se a mulher não preparar isso, ou quem estiver lá, não deixar preparado. Entendeu? Então, você imagina você ter um relacionamento com a pessoa dessa forma. Minhas gravatas têm que ser colocadas de tal forma, minha roupa tem que estar com esse odor, tem que ser passado não sei o quê, tem que ser feito... Quer dizer, tudo tem que girar ao redor dele. E as pessoas estão ali para isso. Né? Então fica complicado. Olha, esse é um filme de uma história verdadeira, que é da Joan Crawford, que era uma pessoa terrível. Essa menina sofreu, que ela adotou, né? A Cristina. Essa garota, a Cristina, olha, o que ela sofreu, horrores. Era uma menina que tinha até a possibilidade de virar uma grande atriz, mas não conseguiu. Filha da Joan Crawford, naquela época. Não, e tem a Joan Crawford. A Joan Crawford, eu acho que ela também tem um pouco de ser vítima da época, e da indústria da qual ela foi fazer parte. Porque ela era uma atriz extremamente talentosa, que não tinha... Aí eu entendo esse problema, mas assim, ela não tinha essa percepção do seu talento tão grande. E ela entrou pelo teste do sofá, então ela sempre achava que era só por ela ser bonita que dava um papel para ela. Envelhecer para ela foi complicado. E ela começa a adotar crianças, porque isso era bom para ela aparecer na capa da revista. Sim. E aí a Cristina vira atriz a Cristina virou atriz de soap opera, de novela da tarde. De novela, E aí ela quebra a perna, se eu não me engano, e a Joan Crawford substitui a filha.
para você ver a competição. Então, independente dela ser produto daquele meio, porque aqueles grandes estúdios, né, eles eram donos dos atores e das atrizes, principalmente. Né? Você vê o que aconteceu com Marilyn Monroe, todas elas naquela época. Né? Os estúdios eram donos. Você vai fazer isso. Poucas mulheres se rebelaram, chegaram a falar, não, Bette Davis foi uma delas. Né? E a Bette Davis não era linda, mas era uma super atriz. Super atriz. Aliás, você já viu Field, a série da Não. Joan Crawford? É uma série... É a série da... É uma história do Ryan Murphy, que é um super produtor executivo, que ele fez, que se chama Field. É a história do que terá acontecido a Baby Jane. Ah, tá. Que é da Joan Crawford com a Bette Davis. E a Joan Crawford já está mais velha, não consegue papel e tal. Ela que pega o livro, vai no produtor, consegue para fazer um roteiro e fala, você tem que fazer com a Bette Davis. E ela se assusta, porque a Bette Davis... Bette Davis. E ela, narcisicamente falando, como que eu vou competir com uma atriz muito melhor que eu? E a relação das duas, que é uma química fantástica, mas a Joan Crawford, ela nunca mais fez nada com a Bette Davis e poderia, porque foi um estouro, foi a volta das duas. A Bette Davis concorre ao Oscar e ela fica muito chateada, porque ela queria concorrer. Ela faz coisas horríveis, porque daí ela consegue tirar todas as outras atrizes que estão concorrendo, para que se a outra atriz ganhasse, ela receberia o Oscar pela atriz. Então ela não ganha no ano. E a Bette Davis também não, só que ela que recebe o Oscar pela atriz que ganhou. Então todas as fotos daquele ano, quem está com o Oscar de melhor atriz é ela. Pra você ver até onde vai. Ela conseguiu, ela ganhou o Oscar. Então ela ganhou. Ela é mais do que o produto da época. Que realmente essas atrizes, esses atores eram, né, manipulados e faziam, você vê aí todas essas grandes atrizes, a vida complicada delas, né, com relação a esses estúdios, mas totalmente narcisista. Olha, a série chama Field ou Feud, F-E-U-D, que é com a Susan Sarandon fazendo a Bette Davis e com a Jessica Lange fazendo a Joan Crawford. Se você não assistiu, pare a vida agora e assista. Jessica Lange. A série é absolutamente Esse filme fantástica. É bom também. Mamãezinha Querida, eu gosto sim. Mamãezinha Querida. E o filme que as duas fizeram juntas também assisti. E Mamãezinha Querida é um filme baseado no livro que a Cristina que escreveu. Uma atriz que tem uma filha que também na época foi a Maite Proença, que é absolutamente deslumbrante. E a filha dela são super amigas, a filha dela é advogada e a filha é bonita também, mas não é porque é bonita, porque elas têm uma excelente relação. Exato. De uma mulher, assim, né, uma estrela, uma diva Mas brasileira. isso que precisa ser uma coisa saudável, né? O que a gente está falando de narcisismo, nós temos aquelas que são estonteantes e não deixam ninguém mais crescer ao redor, né? Uma outra relação complicada, né? A Debbie Reynolds, que é mãe da Carrie Fisher. Então as pessoas devem conhecer a Carrie Fisher pelo Star Wars, que é a Princesa Leia, sempre foi uma... E tem um filme, inclusive, que quem é a protagonista... Beto, hoje eu tô com a mulher aqui, ganhou 3 Oscars já, a mulher ganha Oscar de tudo. Meryl Streep. Eu não me lembro o título. Ela fez, é baseado no livro que a Carrie Fisher escreveu, da dificuldade, porque a Debbie Reynolds, ela foi a namoradinha dos Estados Unidos, ela cantava, dançava, sapateava, fez sucesso em inúmeros filmes, etc. Cantando na chuva e tal. Ela foi... E a dificuldade com isso, porque a filha nunca ia conseguir ser como a mãe. E ainda a mãe, a todo momento, mostrava, entendeu? Ah, mas você não canta tão bem quanto eu, você não dança. E ela querendo um talento até, né? Para ser uma atriz, as dificuldades que ela teve. Então tem um filme a respeito disso. Lembranças de Hollywood. É com ela e com a Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Exatamente. Gente, esse filme é ótimo. Eu não sabia que era. Veja a relação das duas. Vou ter que rever. Reveja que você vai ver que tem tudo a ver o que eu estou falando aqui. E a Shirley MacLaine é ruiva. Exatamente. Tem mais algum que o nosso tempo vai acabar? E tem Meia-Noite em Paris, sim, do Woody Allen. Meia-Noite em Paris, Woody Allen, né? Ele mostra muito bem tudo isso, né? O Woody Allen, acho que ele já fez tanta terapia, acho que a vida toda, acho que a partir do momento que ele nasceu até agora, que ele usa muito bem, ele navega muito bem todas essas questões, todos os filmes dele são excelentes. Ele pinça umas coisas assim que é bem
do meio, né, acadêmico e de terapia, questões, e ele coloca muito bem nos filmes, né? E esse é bem interessante, né? Eu Essa adoro, relação. eu amo o Woody Allen. Não é meu filme preferido, Meia Noite de Paris, mas eu gosto bastante. Sim, eu gosto de todos. Excelente. Os da década de 70, então, aqueles primeiros são muito bons. Até Noiva Neurótica, e Noivo... É bárbaro, ele quase ganhou. Noivo Neurótica, Noiva Nervosa. Aquela cena feita dos dois na terapia, no divã. É muito bom, é muito bom. Sonata de Outono, esses dias eu assisti, Ingmar Bergman, né? É interessantíssimo. A mãe, que é a Ingrid Bergman, e a filha, né? Excelente essa relação. Elas ficaram muito tempo afastadas, no filme, né? Elas se encontram, a mãe é uma virtuose, uma musicista, né? E a filha, a sombra da mãe, né? E a dificuldade mostra muito bem. Todos os filmes, né, do Ingmar Bergman são pesados. Não é filme que você assiste assim. E longos. Longos, pesados, né? Você sai meio angustiado, alguns não dá nem para assistir até o fim, porque é uma coisa, né? Mas é excelente e mostra muito bem, bom, só por essas imagens, né? Você vê, a altivez, né, da Ingmar Bergman, que já está, né? Ela já está com idade, é idosa, mas para ver o aspecto, né, do rosto dela, olha que interessante, a posição, né? A Ingmar toda plena e a filha assim. E a filha é quase infantil, quase infantilizada. Quase uma menininha que está numa escola católica. Exato, ao lado da mãe. Exato. E a mãe plena, de vermelho, né? Um fio de pérola. Ela tá de vermelho, né? Os cabelos. Tá. Cabelo todo arrumado, a outra gente. Tá... A outra, assim, gente, que bárbaro que é isso, né? Então, para quem, né, quer fazer um exercício aí, até para ver um bom filme, é difícil, mas muito interessante. Muito bom. Doutora, muito obrigado pelo narcisismo. Eu que agradeço. Pelo narciso, que só Narciso acha feio que não é espelho, né? Como já disse o cantou Caetano Veloso. É que Narciso acha feio que não é espelho. E que os narcisistas acordem, porque é muito complicado conviver com eles. E desculpe se você for narcisista, que as pessoas ficaram um pouco, o Beto falou do borderline, isso, aquilo, se uma pessoa borderline estiver assistindo. Gente, eu estou relatando que eu vivi com borderline. Foi insuportável e foi. E eu não vou adorar a pílula porque, não, coitadinha, borderline, não. Viver o inferno não é gostoso para quem está o vivendo. E o narcisista é insuportável. Exato. Então, procure uma terapia, melhore... Porque ninguém é obrigado a aguentar uma pessoa que só fala de si mesmo o tempo inteiro. Exato. E a psicopatologia, né, o DSM é muito claro, essa última edição dele leva muito em conta isso, né, dessa coisa de rótulo e tal. É o sofrimento. Porque o indivíduo narcisista, você pode pensar num primeiro momento que ele está sempre pleno, né? Ele não é psicopata. O psicopata é um indivíduo narcisista, mas o narcisista não é necessariamente um psicopata. Então ele tem sentimento. Chega um ponto que toda essa maravilha que ele cria, ele acredita que ele vai por terra. Então tem sofrimento. E tem sofrimento nas pessoas que estão próximas. Total. Primeiramente na família, gente. Quem está convivendo com uma pessoa assim e relacionamentos que aparecem. Então é sofrimento para todo lado, né? Inclusive para ele. Imagina ter uma mãe narcisista, sim, marido narcisista, um filho narcisista. Deve ser... Meu Deus, a pessoa não tem a abertura da vida do outro. E é tão importante a gente ter o outro na vida e permitir que o outro seja maior que você, muitas vezes. Porque é assim que a gente... Nós somos seres sociáveis. Cresce. Exato, então, que você estabelece relação. Exatamente. Então, se você for narcisista, procura terapia, gente. Se tem tratamento, seu terapeuta vai te falar. Se você conhece algum narcisista, manda esse link para ele, por WhatsApp, vai que ele entende, né? Se não entender... Faz o que eu fiz com me afastei, porque aí não dá, é um saco. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.